cerimônia de inauguração do Museu da Computação da UFRJ. Convidamos todas as pessoas presentes a acompanharem a apresentação do vídeo alusivo ao processo de construção do museu. Etapas do projeto de reforma do Museu da Computação da UFRJ. O Museu da Computação passou por uma ampla reforma para transformar a área em um ambiente moderno e acessível para exposições permanentes e atividades educativas. Uma das etapas mais importantes foi a preparação da área expositiva, com a adequação dos ambientes para receber o acervo e a futura montagem da exposição. Também foram realizadas intervenções na área externa, incluindo a criação de um novo acesso pelo corredor externo, integrando o museu ao circuito cultural do CCMN e aproximando-o do Museu da Geodiversidade. As obras incluíram ainda a revitalização do entorno e dos jardins, tornando o espaço mais acolhedor para visitantes, estudantes e pesquisadores. Todas essas melhorias foram concluídas com o apoio do CNPq, tornando possível a criação de um espaço dedicado à preservação da memória da computação e da inovação tecnológica desenvolvida na UFRJ e no Brasil. Museu da Computação, UFRJ. Senhoras e senhores, anunciamos a presença do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho, que preside essa mesa de honra. Para compor a mesa de honra, convidamos o decano do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza da UFRJ, professor Cabral Lima. Convidamos a diretora do Instituto Tespacite de Aplicações e Pesquisas Computacionais, a senhora Angélica Fonseca da Silva Dias. E convidamos a coordenadora do Museu da Computação da UFRJ, a senhora Ana Lúcia Rodrigues. Convidamos todos os presentes a acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
Registramos e agradecemos a presença da vice-decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, professora Valci Santos, do superintendente de Políticas Estudantis da UFRJ, professor Alexandre Leiras, da diretora do Instituto de Química, professora Marlícia Aparecida Cipoli Marques, da vice-diretora do Instituto Técio Pacite de Aplicações e Pesquisas Computacionais, a professora Mayra Monteiro Freud, coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, senhor Esteban Crescente, e da diretora do sistema, da coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ, em representação à coordenação do Fórum de Ciência e Cultura, senhora Paula Mello. Tem a palavra a coordenadora do Museu da Computação da UFRJ, senhora Ana Lúcia Rodrigues. Boa tarde a todos. A computação tem história? Muita gente pensa que não. A computação é sempre orientada para o futuro, para as novas tecnologias que surgem sem parar. Quem quer saber do passado da computação? O que foi ultrapassado virou apenas carta? O Museu da Computação da UFRJ abre hoje suas portas para provar que a computação tem sim muita história para contar. Algumas de sucesso, outras nem tanto. Buscamos preservar uma parte da história da informática brasileira vista pela ótica da UFRJ, e em especial do NCE. O acervo do Museu da Computação é composto por artefatos tecnológicos construídos nos laboratórios de pesquisa da nossa universidade, em um período em que o país mostrou grande capacidade de desenvolvimento tecnológico. Aqui, construímos máquinas para resolver problemas locais e ampliar as fronteiras do nosso conhecimento. A ideia era formar pessoas para atuar na nascente indústria nacional de informática. Acima de tudo, o que o Núcleo de Computação Eletrônica buscou com o movimento que o tirou da posição de um mero CPD universitário para o de um centro onde se pesquisava e aplicava o resultado das pesquisas em desenvolvimentos como os que vocês verão hoje no museu, era ter uma autonomia tecnológica, livrando-nos, pelo menos em parte, da dependência de outros países. Por isso, orgulhosamente, reforçamos que o museu apresenta os resultados da construção de uma identidade nacional na área de computação e expõe os frutos do conhecimento que foi produzido na UFRJ entre as décadas de 1970 e o início dos anos 2000. Fazer o Museu da Computação acontecer dessa forma que entregamos hoje ao público foi uma tarefa compartilhada por muitas pessoas, de dentro e de fora do NCE. Foi um projeto assumido pela direção executiva do Instituto Técio Pacite, passando pelas gestões de Henrique Cerdeira e de Angélica Dias. Sem o comprometimento da direção com o projeto, não teria sido possível chegarmos hoje aqui. É importante lembrar o esforço feito pelo primeiro grupo de pessoas que trabalhou para que em 2017 inaugurássemos os que chamamos de Marco Zero do Museu da Computação. Nessa equipe estavam Serafim Brandão, Cláudia Mota, Márcia Cardoso, Zênio Nóbrega do NCE, a professora Valéria Bastos do Instituto de Computação, Regina Dantas do Programa de História das Ciências e a museóloga Cleide Martins do Museu Nacional, que desde o início nos apoiou. Na época, Eduardo Paes, Serafim Brandão e Henrique Cerdeira assumiram comigo as visitas mediadas que aconteceram até 2019. E o designer Juarez Castro criou o nosso logotipo, partindo do conceito de túnel do tempo. Em 2024, ao iniciarmos as obras da nova fase de organização do museu, com recursos de um edital do CNPq para a revitalização de espaços culturais e científicos, o trabalho ganhou outra dimensão. Foram muitos meses de obras físicas, projeto e execução do novo espaço expositivo. Durante esse período, tivemos o apoio de diversas áreas do NCE, mas principalmente da área de esporte computacional, a quem agradeço em nome de Vinícius Santana, e da área administrativa, que foi incansável em atender a todas as demandas que se apresentaram no decorrer do processo.
em nome de Cláudia Sampaio, Luiz Cláudio Coutinho, Vilmar Alcântara e Gilson Costa, agradeço a toda a equipe da AA, estendendo esse agradecimento à nossa querida equipe de limpeza. Registro também um agradecimento a Luiz Felipe Ribeiro, pelo trabalho na área de computação visual e impressão 3D. Também houve a frente de preparação do espaço expositivo. Aqui, 2 Márcias foram muito importantes. Márcia Brandão Alves e seus 3 mosqueteiros da MBA Cultural, empresa responsável pela concepção expográfica e montagem da exposição. E Márcia de Oliveira Cardoso, já aposentada das suas funções na NCE, mas que mergulhou comigo na pesquisa e na elaboração do conteúdo textual que acompanha os objetos. Sempre solícita, Aline Rocha, que até o início deste ano era museóloga do nosso vizinho Museu da Geodiversidade, foi um amparo para as minhas muitas dúvidas. Afinal, eu sou uma jornalista que assumiu a grande responsabilidade de criar um museu. No lugar dela, na direção do MGEL, Adriana Vicente e sua equipe continuam nos apoiando. Aliás, formaremos com o MGEL o núcleo museológico do CCMN, o que certamente se desdobrará em atividades conjuntas, é o que desejamos. Muitos outros agradecimentos são devidos ao arquiteto João Pereira, que transformou a antiga gráfica do NCE no espaço que vocês irão conhecer hoje, aos servidores do IGEL, a quem agradeço na figura de seu diretor, professor Edson Mello, a arquiteta Cláudia Oliveira do EPLAN CCMN e seu grupo, que acompanhou as obras, a Beatriz Araújo, arquiteta paisagista da Prefeitura Universitária, que concebeu o Jardim dos Museus, a Carlos Eduardo Borges, da Decania do CCMN, na adequação do espaço às regras de segurança, a restauradora Priscila Binotto e sua auxiliar Maria Oliveira. Também agradeço às professoras da Escola de Belas Artes, Bem-vinda de Jesus, da Restauração e Conservação, Cila McDowell, da Escultura, e ao professor José Henrique Moreira e à equipe SWAT, da Escola de Comunicação, que contribuíram com o projeto de iluminação. Trabalhando ao meu lado no dia a dia, a equipe da Assessoria de Comunicação Social do NCE atuou em diversas frentes. Juarez Castro no tratamento e revitalização das fotos do antigo acervo do NCE e na produção do material gráfico relacionado ao museu. Jade Soares na gestão dos recursos do projeto CNPq e na produção audiovisual. Natália Grossio na produção de conteúdo, a montagem da exposição e nas muitas ideias criativas. E Adriano Barros fortalecendo a divulgação pelos nossos canais institucionais. Desde por último, um agradecimento muitíssimo especial a Henrique Cerdeira, que incansavelmente compartilhou comigo todas as etapas desse processo e dividiu preocupações, problemas, soluções e decisões. O museu é o resultado desse trabalho em parceria com você, Henrique. Hoje, inauguramos um novo espaço de memória, um novo museu universitário e esperamos contar com o apoio institucional da UFRJ para conseguirmos trazer novos servidores para compor a equipe técnica dedicada exclusivamente a essa atividade. No momento, temos um museólogo contratado através do projeto CNPq, que junto comigo coordena a equipe de extensionistas que atuarão como mediadores das visitas. O trabalho com os alunos ainda está em fase inicial, mas Bruno de Moraes tem sido um grande parceiro, a quem também agradeço pelo comprometimento com o trabalho que temos desenvolvido. Quero registrar minha alegria em ver tantas pessoas queridas, principalmente nossos pesquisadores e desenvolvedores dos artefatos tecnológicos que vieram prestigiar esse momento importante para o NCE. Temos aqui hoje também um grupo muito especial de pessoas, os jornalistas da imprensa especializada em informática. Naquele período em que aqui na UFRJ estávamos construindo computadores genuinamente brasileiros, esse grupo de profissionais teve atuação marcante e muito contribuiu na divulgação e na formação de opinião sobre o momento em que a computação brasileira vivia. Tanto na grande imprensa quanto na mídia especializada, essas pessoas, muitas delas mulheres, foram figuras essenciais. Muito obrigada pela presença hoje aqui.
Ainda há muito por fazer. Nosso museu ambiciona ser um espaço amplamente acessível e estamos caminhando para trazer essa acessibilidade em vários níveis para todos os públicos. Mas hoje celebramos juntos o que conquistamos até aqui, um lindo trabalho coletivo, a concretização de um sonho que começou a ser sonhado em 2004. Muito obrigada a todas as pessoas que sonharam juntas e contribuíram para que esse dia chegasse. Agradecemos a presença da diretora do Sistema de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, a professora Cláudia Carvalho. Com a palavra, a diretora do Instituto Décio Pacite de Aplicações e Pesquisas Computacionais, a senhora Angélica Fonseca da Silva Dias. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Depois da fala da Ana Lúcia, né, a gente fica muito emocionada, porque a gente acompanhou muito de perto. Né? Enfim, ações que nascem da imaginação de alguém. São sonhos que resistem ao tempo, às transformações e aos desafios, porque encontram abrigo em uma comunidade que acredita neles. O Museu da Computação da UFRJ é um desses sonhos. Hoje celebramos não apenas a inauguração de um museu, mas o reconhecimento de trajetórias que ajudaram a construir a computação brasileira e a valorização de um patrimônio científico e tecnológico que pertence ao UFRJ e à sociedade. Dirijo minhas palavras de agradecimento ao magnífico reitor, professor Roberto Medronho, ao decano CCMN, professor Cabral Lima, às autoridades presentes, aos servidores, estudantes, terceirizados, parceiros e amigos que compartilham conosco este momento histórico. Esta conquista é resultado do trabalho e da dedicação de muitas pessoas que compreenderam a importância de registrar e compartilhar a história da computação no Brasil para inspirar as futuras gerações. Meu especial reconhecimento a Ana Lúcia Rodrigues, jornalista, assessora de comunicação do MCE, coordenadora do Museu da Computação da UFRJ e há 36 anos minha parceira de trabalho na UFRJ. Ao longo de 4 anos, ela e sua equipe transformaram uma ideia em realidade. Foram anos de pesquisa, planejamento e mobilização para reunir documentos, equipamentos, fotografias e depoimentos que agora passam a compor esse espaço. Estendo meus agradecimentos aos servidores, docentes, técnicos, estudantes, pesquisadores, cuja contribuição foi fundamental para a criação de um museu acessível e acolhedor. E aí eu incluo a DIRAC, que foi especial conosco. O Museu da Computação da UFRJ nasce da convicção que conhecer nossa trajetória é essencial para construir o futuro. Cada equipamento, cada documento, fotografia, relato preservado representa um capítulo da história da ciência, da tecnologia e da inovação no nosso país. Foi na UFRJ, e em particular no MCE, que pesquisadores, docentes e estudantes participaram ativamente da formação das competências técnicas que impulsionaram a informática brasileira. Nesse ambiente, foram desenvolvidos sistemas operacionais, processadores, terminais inteligentes e inúmeras soluções tecnológicas em um momento decisivo para a autonomia tecnológica nacional. Como registrou o professor e brigadeiro Décio Pacite, os projetos desenvolvidos no MCE já alcançaram padrões internacionais de excelência,
demonstrando a capacidade da Universidade Brasileira de produzir conhecimento, desenvolver tecnologia e formar profissionais altamente qualificados. Este museu reserva esse legado e o coloca a serviço da pesquisa, da educação e da sociedade. Para os pesquisadores, constitui um importante centro de documentação e estudos da evolução da computação, da inovação tecnológica e das políticas de ciência e tecnologia do Brasil. Para a comunidade acadêmica, é um laboratório vivo de ensino, pesquisa e extensão, onde estudantes podem compreender a evolução tecnológica e refletir sobre os desafios da inovação, da soberania tecnológica, da produção do conhecimento. O museu também amplia as oportunidades de participação de estudantes em projetos de preservação digital, acessibilidade, realidade virtual, realidade aumentada e desenvolvimento de experiências interativas. Para a sociedade, cumpre uma missão igualmente relevante: democratizar o acesso ao conhecimento científico e tecnológico e evidenciar a importância do investimento contínuo em educação, pesquisa e formação de pessoas. Seu diferencial está em permitir que essa história seja contada por seus próprios protagonistas. Muitos dos equipamentos expostos foram desenvolvidos pelos pesquisadores, que ainda hoje compartilham suas experiências com os visitantes. Mais do que preservar máquinas, este museu preserva ideias. Mais do que guardar equipamentos, preserva conhecimento, criatividade e capacidade de realização. Mais do que contar a história da computação, revela a força transformadora da educação, da pesquisa e da inovação. Hoje, inauguramos um espaço de memória, mas também um espaço de futuro. Um lugar onde o passado inspira novas descobertas, onde as novas gerações poderão compreender que os avanços tecnológicos são frutos de dedicação de pessoas, do investimento do conhecimento e da coragem de sonhar. Parabéns a todos que tornaram este projeto possível. Que o Museu da Computação da UFRJ se consolide como uma referência nacional na preservação da memória científica e tecnológica, contribuindo para a pesquisa, a educação, a cultura e o desenvolvimento do Brasil. Vida longa ao Museu da Computação e ao MCE da UFRJ. Peço, já autorizado pelo cerimonialista, ler uma mensagem que recebemos da professora Cássia Turci, nossa vice-reitora. Ao corpo social do Instituto TESPACIT de Aplicações e Pesquisas Computacionais, nosso NCE, e a todas as pessoas presentes nesta cerimônia tão significativa, boa tarde a todos e a todas. É com profunda alegria, mas também com o coração apertado por não estar ao lado de vocês hoje por motivos pessoais, que envio esta mensagem de celebração. Faço questão de me fazer presente por meio dessas palavras para saudar o pioneirismo, a resiliência e o brilhantismo do nosso núcleo de computação eletrônica. Falar do NCE é falar da própria história da computação e da tecnologia no Brasil. Desde a sua fundação, este núcleo não apenas acompanhou as transformações tecnológicas do mundo, mas liderou a vanguarda do desenvolvimento científico nacional, formando mentes brilhantes, criando soluções que impactaram profundamente nossa sociedade. A inauguração do Museu da Computação do NCE é um marco extraordinário. Preservar a memória técnica e científica não é um mero olhar para o passado. É fundamentalmente um ato de respeito à nossa identidade e uma ferramenta indispensável para inspirar as futuras gerações. Cada máquina, cada documento, cada linha de código histórica que este museu salvaguarda conta a história de homens e mulheres que ousaram sonhar com a sabedoria tecnológica do nosso país e a partir das salas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Museu da Ciência, dentro da UFRJ, cumpre um papel mais nobre da nossa instituição: democratizar o conhecimento. Este espaço será um farol de extensão universitária, conectando o saber acadêmico com as escolas, com a juventude e com a sociedade em geral. Da mesma forma acontece com o Museu da Geodiversidade, do IGEL, reinaugurado recentemente.
Ao compreendermos de onde viemos, da era dos grandes blocos de memória, cartões perfurados até a computação em nuvem, somos capazes de projetar com muito mais clareza e ética o futuro da inteligência artificial e das tecnologias que moldarão as próximas décadas. Gostaria de expressar meu mais sincero agradecimento e admiração a toda a equipe técnica, aos estudantes e colaboradores que dedicaram com muito amor a idealização, curadoria e montagem deste acervo. O empenho de vocês garante que a história da ciência brasileira continue viva, acessível e pulsante. A direção do Instituto do TESPACIT e a toda a comunidade acadêmica, meus parabéns por esta conquista memorável. A reitoria da UFRJ se orgulha profundamente desse espaço. Que o Museu da Computação seja um espaço de celebração do passado, acima de tudo, um combustível para a inovação do futuro. Parabéns a uma excelente inauguração. Logo visitarei esse espaço especial da nossa universidade. Professora Cássia Tucci. Registramos e agradecemos a presença da pró-reitora de graduação da UFRJ, a professora Maria Fernanda Santos Quintela da Costa Nunes, do superintendente do Centro de Tecnologia, senhor Aguinaldo Fernandes. Com a palavra, o decano do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza da UFRJ, professor Cabral Lima. Boa tarde a todas as pessoas. Vai ser difícil para mim, porque foram duas palavras muito bonitas, né? Dois discursos muito bonitos. E eu, como fui seminarista, né, trago toda essa minha timidez de lá, então fica mais complexo ainda, mas eu vou tentar. Magnífico reitor, saudações ao nosso magnífico reitor, a nossa diretora Angélica, a nossa, e agora a diretora do museu, né, ou algo assim, a Ana Lúcia, querida amiga. Eu queria também saudar aqui a minha vice-decana, nossa vice-decana, a professora Valci, o nosso emérito e meu super querido amigo, o professor Jaime Soax-Fitter. Também queria saudar aqui o amigo professor Ivan da Costa Marques, foi meu chefe lá no CEMEB. Não vai dar para falar de todo mundo, mas tem algumas pessoas assim que eu gostaria de falar. Primeiro, falar dos nossos diretores, o professor Edson, diretor do IGEL, está lá quietinho, mas está presente. A professora Marlice, diretora do Instituto de Química. O meu chefe, o professor Mauro Ricon, que é diretor do Instituto de Computação. Também queria falar, não sei se estou esquecendo de mais algum diretor, espero que não. Sinta-se abraçado, caso eu esteja esquecendo. A nossa pró-reitora, a Maria Fernanda. Queria também dizer que é muito interessante aqui, porque eu estou vendo amigos que eu não via há muito tempo, né, amigos de porta e tal, que é o caso do meu amigo Serafim, né, ali. Tem muitas outras pessoas aqui que fazem parte, como, por exemplo, a professora Luísa, que agora é do Inova CCNN, estava junto com a nossa equipe, né, trabalhando, o professor Antônio Borges, que também é o nosso da integração de extensão, também está juntos, né? São pessoas, queria também aqui registrar, mandar um abraço ao professor Pedro Manuel, também da turma antiga, né, Pedro? E dizer, também dizer o seguinte, que o Cláudio Miceli vai ter uma tarefa muito complexa como o próximo diretor do NCE, né? Porque vai ter que fazer uma direção, né, pelo menos no mesmo nível que a nossa diretora Angélica fez, que marcou história aqui. Mas alguns outros amigos, rapidamente, Gabriel, que está aqui, Quilula, né, são amigos do Instituto de Computação. Está aqui uma saudação ao Alexandre Leiras, lá da nossa PR7, enfim, sintam-se todos abraçados. Eu vou tentar, depois dessa saudação toda, se eu esqueci alguém, sintam-se abraçados por mim. A Ana Lúcia colocou uma coisa no discurso dela que eu achei muito interessante, que disse que foi uma pergunta, né? A computação tem história. Eu acho isso fantástico. Lá quando há muito tempo atrás, não vou falar o ano não, porque senão eu vou acabar, né?
Há muito tempo atrás, quando eu fazia mestrado na PUC Rio, eu tinha uma coluna no Jornal O Povo, lá do Ceará, Fortaleza, não sei se vocês já ouviram falar, Fortaleza, foi lá onde eu nasci. Eu tinha uma coluna no maior jornal de circulação da cidade, e que era justamente sobre computação. Claro que as minhas fontes eram mais fortemente da PUC, porque eu estava envolvido na PUC, né, na época, filho da PUC, mas eu sempre buscava muitas informações dentro da própria UFRJ e o MCE em particular, porque era uma vertente muito mais voltada para as coisas que estavam sendo produzidas, inclusive em termos de hardware, né, e também a COP. E eu lembro que eu me posicionei, né, exatamente, eu me peguei fazendo essa pergunta: será que o que eu escrevo agora nesse jornal da maior circulação do estado do Ceará, será que isso vai virar história lá na frente ou não? Será que a computação realmente tem história? E eu acho que a Aninha colocou isso muito bem. E eu acho que ela respondeu também muito bem. Eu acho que a computação tem história sim. Tudo que a gente quer que se passe para a geração seguinte, porque o que nós desejamos, eu suponho, é que a próxima geração seja melhor do que a nossa. Então, tudo que a gente quer passar, nós temos que guardar a nossa história, em qualquer área do conhecimento. Então, eu acho que o museu, como também a nossa diretora Angélica falou, né, ele tem tudo que é necessário para que as pessoas possam, primeiro pela democratização, pelo acesso, mas para que as pessoas possam, em conhecendo o passado, em tendo uma base do passado, poder avançar no futuro. Né? A velha frase de Newton, que diz que eu só enxerguei longe porque eu subi em ombros de gigantes. Então, a gente precisa ter a base, e essa base se faz através da história. A computação, apesar de ter, eu, por exemplo, que sou da área de inteligência artificial, é uma área extremamente dinâmica, que parece que não tem passado, né? Tudo é tão dinâmico, tudo é tão rápido, né? A Maria Fernanda sabe disso, que a gente até esquece um pouco, mas ela tem histórico também, ela tem passado também. E eu acho que a implantação desse museu no NCE, pela importância que o NCE tem dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a importância que o NCE carrega consigo, o histórico da computação, é de extrema relevância para que nós possamos entregar à geração futura, de forma perene, os nossos conhecimentos e desenvolvimentos do passado. É através do conhecimento obtido que se consegue novos conhecimentos. Ninguém tem estalos do nada. É preciso conhecer para poder andar. É preciso conhecer para poder evoluir. E eu acho, Angélica, que o museu tem essa missão e ela é fundamental dentro da nossa universidade. Eu acho que a nossa universidade tem realmente, que a gente teve um museu, que eu também fui lá, professor Edson, o Museu da Geodiversidade, e a gente tem precisamente esse compromisso. Quando eu falo a gente, eu falo universidade, o UFRJ. A gente tem que ter esse compromisso com a sociedade de mostrar de forma consciente, de forma democrática, de forma que possa ter uma contribuição social, mas a gente tem que mostrar o passado para pensar no grande futuro. E o grande futuro serão aqueles que conheceram e conhecem o passado. Mais uma vez, magnífico reitor, só para dizer que o nosso pensamento em comum é o FRJ em primeiro lugar. Nós precisamos ter sempre mais a nossa visão de universidade do que a nossa visão interna, do que a nossa visão, né, que eu batizei, né, acho que o professor Ivan lembra disso, de umbigolândias, de pequenos umbigos. Não, temos que pensar na UFRJ, e eu acho que o NCE pensou precisamente na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado.
Agradecemos a presença do professor emérito da UFRJ, Jaime Luiz Swafter, do diretor do Instituto de Geociências, professor Edson Mello, da vice-diretora do Instituto de Computação, professora Carla Delgado, e do vice-diretor do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa de engenharia, COP, professor Marcelo Campos. Anunciamos a palavra do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medeiros. Boa tarde a todos e todas. Um grande júbilo e honra participo da reinauguração do Museu da Computação do LCE da UFRJ. Uma iniciativa que preserva não apenas equipamentos e artefatos tecnológicos, mas uma parte fundamental da história científica e tecnológica do Brasil. Criado oficialmente em 2017, a partir do acervo reunido cuidadosamente, preservado pelo Instituto Tércio Pacífico de Aplicações e Pesquisas Computacionais, o nosso querido LCE, este museu registra um período áureo, um período em que o Brasil buscou construir conhecimento próprio, formar profissionais altamente qualificados e conquistar maior autonomia no campo da computação. As peças aqui expostas, muitas delas projetadas ou utilizadas na própria UFRJ, entre as décadas de 70 e 2000, não são objetos inertes ou simples lembranças do passado. Cada equipamento representa o trabalho de pesquisadores, professores, técnicos e estudantes que ajudaram a construir a computação brasileira. Representa também uma época em que a universidade assumiu um papel decisivo na criação de soluções tecnológicas voltadas às necessidades do país. Preservar essa memória é especialmente importante em um momento no qual as tecnologias digitais, a inteligência artificial, o processamento de grandes volumes de dados e a cibersegurança se tornam dimensões estratégicas da soberania nacional. Aqui eu quero fazer um destaque, que o conceito que nós aprendemos nos nossos bancos escolares de soberania nacional como sendo defesa do território e autonomia político-administrativa, esse conceito não existe mais. Com as tecnologias da informação, com a inteligência artificial, com as big techs, hoje eles chegam nas mentes e nos corações de cada um de nós, diretamente do exterior. Não por acaso estamos vivendo esse momento de grande embate político e ideológico na nossa sociedade. Então, nós temos que preservar e lutar pela nossa soberania nacional. Para isso, temos que investir em educação, ciência, tecnologia e inovação. Para que possamos ser realmente soberanos, nós precisamos investir cada vez mais nisso. Isso eu tenho dito a todo canto, para todas as autoridades, para quem eu posso ter a interrupção. Conhecer a nossa história nos permite compreender que o Brasil não está condenado a ser apenas consumidor de tecnologia desenvolvidas lá no exterior. Temos capacidade para produzir conhecimento, inovar e criar caminhos próprios. O Museu da Computação expressa também aquilo que a UFRJ tem de melhor: a integração entre o ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação. Sua construção reúne o LCE, o Instituto da Computação, o Programa de Pós-Graduação em Informática, o Programa de Pós-Graduação em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia, contando ainda com o apoio, como bem disse a nossa querida diretora, do Museu Nacional e da Rede de Museus, Acervos e Patrimônios da UFRJ. Essa cooperação multidisciplinar permitirá oferecer ao público muito mais do que uma exposição tradicional. Retrocomputação, emuladores, realidade artificial, realidade aumentada, acessibilidade cultural, atividades educativas, exposições temáticas, poderão aproximar diferentes gerações da história e do futuro da computação. Um aspecto particularmente valioso
é a participação dos próprios desenvolvedores na apresentação desses objetos. Ouvir aqueles que conceberam e utilizaram essas tecnologias transforma cada visita em uma experiência viva de transmissão de conhecimento. A reinauguração desse espaço representa, portanto, a renovação de um compromisso, preservar o passado, democratizar o conhecimento e inspirar novas gerações a construir um futuro melhor. Em nome da reitoria da UFRJ, parabenizo todos os que tornaram essa realidade, principalmente nessa nova configuração. E aí eu quero agradecer muito a nossa diretora do museu, a nossa querida Ana Lúcia, a diretora do NCE e o meu querido amigo, excelentíssimo decano do CCMN, que eu esqueci de saudá-los na minha fala inicial, estava preocupado aqui com o microfone. Então, aos saúdos agora e saúdo, obviamente, a todos os presentes. Em nome da reitoria da UFRJ, parabenizo todos os que tornaram possível essa reinauguração. E agradeço àqueles que preservaram este acervo ao longo das décadas. Convido também instituições públicas, empresas e organizações da sociedade a se unirem nesse projeto. Porque não é um projeto só da UFRJ ou só da UNICEF, é um projeto do país. É um projeto em que nós temos, num momento importante da nossa história, um investimento para o nosso próprio desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. E nós respondemos. Está aí o que nós hoje temos no museu e os criadores e utilizadores desses equipamentos estão aí para mostrar como prova viva, né, que nós podemos sim criar o nosso próprio know-how. Nós sim não dependemos do que é produzido no exterior. Ao contrário, nós temos criatividade, resiliência, competência, excelência para produzir o melhor que a gente pode para o nosso país e defender a nossa soberania. Que o Museu da Computação da UFRJ seja um espaço de memória, de educação, de inclusão e, sobretudo, de inspiração para que o Brasil volte a ocupar um lugar de protagonismo na ciência, na tecnologia, na inovação. Vida longa ao museu, vida longa à Universidade Pública Gratuita e de Qualidade, vida longa à Ciência, Tecnologia e Inovação Nacionais. Parabéns, professora Angélica, parabéns, professora Ana, parabéns, meu querido amigo Cabral. Um abraço. Nesse momento, convidamos todas as pessoas presentes a se dirigirem à entrada do museu para o ato simbólico de descerramento da placa de inauguração, seguido da visitação à exposição. Após a visita, será servido um coffee break para um momento de confraternização ao lado do museu. Uma faixa. Uma placa. Fica muito apertado, tá péssimo pra Gente, vamos lá, hein? Vai ser agora, hein? Peraí, segura. Peraí, Marcelo, chega pra trás um pouco, por favor. Peraí, deixa eu sair daqui. Ai, não. Já? Deitada não. Desculpa. Não, fica tranquilo, né? É ossos do ofício. É isso aí.